Eu vou ser bem sincero com vocês, caras. Já virou até motivo de humilhação, chacota, o fato de todo ano eu prometer finalmente ler um livro desse homem. E eu sei, eu tô devendo. Todo ano eu falo que eu vou ler, todo ano eu fico de ler e não leio. Já coloquei ele em trocentas TBRs, mas dessa vez eu coloquei na TBR definitiva, eu coloquei na meta definitiva, que dessa meta eu não posso escapar, que é a do meu Clube do Livro. Se você não sabe, eu tenho um Clube do Livro por assinatura no Catarse, é o melhor jeito de você apoiar a minha produção de conteúdo, então se você quiser fazer parte disso e me ajudar muito, 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 catarse.me/umbucaholic, primeiro link aqui embaixo na descrição. E, obviamente, não tem como fugir do meu próprio Clube do Livro, então hoje eu vou finalmente começar a ler meu primeiro livro do Stephen King. Eu já comecei a ler alguns outros livros dele, já comecei a ler Saco de Ossos, Joyland e o Dança da Morte, que é o que eu mais quero ler. Mas a gente, nas nossas chamadas no Discord, conversando sobre o que a gente poderia ler no mês de março, a gente decidiu, então, ler o Misery. E dessa vez não tem escapatória, não tem como fugir dessa leitura. Vou começar a ler Stephen King. E esse vai ser o primeiro livro dele que eu vou terminar. Eu espero muito que eu goste, sendo bem sincero. Eu já tenho vários livros dele aqui na minha coleção. A expectativa tá realmente muito alta. Eu tô passando por uma semi-ressaca literária. As últimas semanas foram bem difíceis, assim, na minha vida. Vocês devem ter percebido, quem acompanha fielmente aqui o canal. A gente ficou umas semanas aí sem vídeo. O futuro do Umbucaholic, tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais, tá bem incerto e vai mudar bastante nos próximos meses. Vocês vão acompanhar. Então, eu realmente espero que esse livro seja esse momento de conforto. Não por ser um livro confortável, eu espero realmente que ele me perturbe e deixe doido da cabeça, mas espero que seja uma boa leiturinha aí de entretenimento, suspense, terror, horror e morte. Já é? Vamos lá, gente. Seja o que Deus quiser agora, vamos começar a leitura desta bagaça. Família, vamos lá. Eu tava aqui pensando com os meus botões qual seria a frequência com a qual eu ia parar minha leitura e interromper minha leitura e vim aqui dar esse feedback pra vocês. Tava aqui pensando, né, de quanto em quanto tempo eu paro o livro? A cada 25%? Não sei. Tava aqui pensando, matutando, né? Eu sou uma garota que pensa muito. Até que eu decidi dar uma folheada no livro e eu percebi uma coisa que aparentemente é uma estrutura muito comum na obra do Stephen King. Eu fui folhear o livro e eu percebi que o livro é dividido em 3 atos, então ele tem partes muito bem definidas, assim. Aí eu achei que seria legal, então, fazer esses updates aqui pra vocês a cada final de arco. Então eu acabei de finalizar o primeiro arco, que fica aqui na página 104, tá? Esse primeiro arco se chama Annie. E então, quando eu terminar o arco 2, eu volto pra falar com vocês. Quando eu terminar o arco 3, eu volto pra falar com vocês. Mas enfim, vamos falar sobre o ato 1. Fica tranquilo porque esse vídeo aqui não vai ter spoiler, tá? Eu vou relar muito na superfície mesmo da história pra poder contextualizar e fazer com que vocês entendam a minha opinião, né? Fazer com que, né? Enfim, dá contexto mesmo. E o principal contexto que eu poderia dar pra vocês aqui nesse momento é que é o seguinte: eu não sabia quase nada a respeito dessa história. E depois que eu comecei a ler, eu descobri que eu não sabia nada, na verdade, tá? Eu achava que eu sabia um pouquinho, mas depois eu percebi que eu não sabia nada, na realidade. Agora, vamos lá. Qual vocês acham que era a minha principal referência de Misery? Eu vou dar 3 segundos pra você falar, vai. Falou o filme? Parabéns, você errou.
A minha principal referência de Misery, na verdade, é o Snatch Game da Baga Chips no RuPaul's Drag Race UK vs. The World. Sim, uma drag queen chamada Baga Chips se fantasiou de Annie Wilkes e fez uma interpretação ali, fez um desafio de Drag Race. I'm your #1 fan. Are you really? Who's your favorite author? You, Paul. Sit on my face. More on that later. Essa era a minha referência. Mas apesar de ser minha referência, não era exatamente a expectativa que eu coloquei no livro, obviamente. Se você já assistiu qualquer episódio de Drag Race, você sabe que viado de peruca realmente é um problema. E que essa galera tem zero compromisso com a realidade, com a verdade, com a moral, com os bons costumes. É uma galera meio que terrível, assim, eu diria. E pescando as coisas que ela falava, as piadas que ela falava, e também com outros conhecimentos que eu tinha, porque afinal de contas trabalho com literatura, vivo literatura 24 horas por dia, e não tem como você não conhecer esse livro. A história na minha cabeça era sobre uma mulher que sequestrava um cara e forçava ele a escrever um livro. E assim, conforme eu fui percebendo, conforme eu fui avançando na leitura, né, eu percebi, na real, que eu sabia pouquíssimo da história, praticamente nada. O que eu descobri, na verdade, a coisa com a qual eu tive que lidar, estou tendo que lidar até agora, na verdade, é um narrador nada confiável, que está sendo mantido em cativeiro por uma pessoa ainda menos confiável. Então eu não acredito no que ele fala, eu não acredito no que ela fala, e eu tenho zero expectativa de pra onde vai essa história, de um certo, de um errado, de um fugiu, de não fugiu. Vou ser bem sincero pra vocês, gente, eu não consigo nem criar uma expectativa a respeito do final do livro. Tamanha mentira que é essa história. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não me surpreenderia nem um pouco se no final dos contos a gente descobrisse que Annie Wilkes é doida e, enfim, ela inventou isso tudo. Talvez não a Anne, no caso, porque o livro é narrado do ponto de vista do Paul. Então talvez o Paul seja maluco e ele tá deitadinho na cama dele. Ou então ele ainda tá lá no barranco onde ele caiu, sei lá. Agora, independente de ser verdade ou não, o que é contado pra gente aqui na história, o que a Anne conta pro Paul, é que ele tava dentro de um carro, ele sofreu um acidente e ela que tava de carro atrás dele decide ajudá-lo. Então ela leva ele pra casa, tá lá ajudando ele a se recuperar e tudo mais, enquanto maltrata e judia muito dele. Coincidentemente ou não, ela tava lá atrás, né, o carro dela tava perto, ela tava próxima ali pra poder prestar o socorro, e ele não era uma pessoa normal, uma pessoa qualquer, muito que pelo contrário. Ele é um cara até que muito do famoso que escreve uma das maiores séries literárias da história, que é a série da Misery, protagonista do livro dele, que dá título a esse livro, olha só. Não só isso, como a Anne é muito fã dele, então ela vai dizer que, inclusive, várias vezes ao longo do livro, que ela é a fã número 1 dele. Isso é um pouco assustador, assim. Inclusive, ela fala exatamente como Síndrome fala pro Senhor Incrível no primeiro filme dos Incríveis. Eu sou seu maior fã. Isso é um pouco assustador. E aí ele fala, Bochecha, cura incrível. Aí ele fala, o meu nome não é Bochecha, caramba. Ai, icônico. Fato é, né, que o livro vai seguir a história e a gente vai acompanhar durante todo esse primeiro ato, pelo menos, como tá sendo o dia a dia dele. Ele tá muito debilitado, ele tá muito machucado, ele tá sofrendo muito das mãos da Anne e chega a ser um pouco angustiante, assim, sabe? É um livro que é meio grotesco, sabe? As atitudes que ele vai tomar pra sobreviver são muito desesperadas. Tipo, tem um momento em específico, aqui vai um aviso de gore, tá? Chega um momento específico que ele precisa beber água porque ele tá morrendo de sede, ela não tá em casa e ele se vira com o que o próprio corpo produz pra que ele não morra de sede. Então, assim, é um livro muito grotesco, um livro muito nojento, é um livro muito inacreditável, tipo, tem vezes que eu tô lendo, eu não acredito no que eu acabei de ler, eu preciso voltar algumas páginas, alguns parágrafos, assim, gente, eu realmente tô lendo isso aqui, ela realmente, tipo, batendo-lhe com um martelo na perninha que já tava pulverizada dele? Que isso? É completamente nojento. E apesar de eu tá muito incomodado, e essa ser exatamente a ideia, né, a proposta do livro, é um livro de horror, suspense, enfim. Apesar de eu estar completamente horrorizado e incomodado com várias das descrições, das situações, das coisas que acontecem aqui ao longo desse livro, eu não consigo largar
eu tô viciado. E eu acho que existe um certo louvor nessa questão toda, porque eu não tô lendo muito, sabe? Tô lendo bem pouco, na real. E pro autor me pegar desse jeito, me fazer ficar curioso a ponto de não querer largar o livro, é um mérito muito grande dele, tá bom? Não por nada. Eu não lembro se eu já cheguei a comentar nesse vídeo aqui, mas é certeza que eu já comentei em vários outros vídeos do canal. Eu já comecei vários outros livros do Stephen King. E a escrita dele é um negócio, assim, que é realmente incomparável, inigualável e inquestionável. O cara escreve suspense, mistério, terror, horror, enfim, muito bem. Muito bem mesmo. Longe de mim querer ficar fazendo críticas ou comentários técnicos, até porque não sou um leitor crítico, não escrevo, nem nada disso. Mas como uma pessoa que lê há muitos anos, é inegável o tanto que esse cara escreve exatamente do jeito que eu gosto, sabe? Exatamente o tipo de escrita que um livro como esse, desse porte, desse escopo, desse gênero, pede. É bizarro, gente. É bizarro. Tá? Você não sente vontade de largar, é realmente viciante. Você quer saber o desfecho, você quer saber qual é o próximo passo, você quer fazer alguma ideia do que tá acontecendo, porque o tempo inteiro você não sabe o que é verdade, o que é mentira. E esse é outro ponto que, pelo menos pra mim também, apesar de ser meio chato, é um ponto positivíssimo. Ele é um personagem que tá constantemente drogado. Justamente o que você ouviu, a Anne vai drogar ele constantemente, então ele tá com a mente muito anuviada, inclusive chega até um ponto que ele fica viciado, tamanha quantidade de droga que ela tá inserindo no organismo dele, e também porque a droga é a única coisa que alivia as dores que ele tá sentindo em todo o corpo dele. A perna dele foi dilacerada, a virilha dele acabou, enfim, bem creepy. Então essa genialidade, para além da forma de contar a história, para além do que a gente enxerga que é a mão do autor fazendo a história avançar, tem uma coisa muito curiosa, muito interessante aqui, que não vai agradar a todo mundo, é uma coisa que não me agrada, mas que ao mesmo tempo é um recurso narrativo genial, que é que a história não vai ser linear. Então, do nada, ele vai estar tentando fazer alguma coisa, vai estar tentando escapar, e ele, do nada, vai começar a contar uma história aleatória de quando ele tinha 12 anos, tá ligado? Porque isso reflete 101% como a cabeça dele tá naquele momento, porque é ele que tá narrando a história, sabe? Então eu tô muito feliz, assim, de verdade, com a escrita desse livro. Como eu falei, eu já gostava da escrita do King, pelo que eu já tinha conhecido de vários outros inícios dos livros dele, mas aqui em Misery, realmente, eu fiquei muito surpreso. E me deixa muito surpreso também, apesar de não tanto, não fez sentido, né? Foi um pouco contra a história, mas enfim, eu sou assim, vocês sabem, né? Eu tava assistindo um vídeo recentemente do Stephen King falando que, inclusive, ele tem uma voz, assim, super gayzinho, sabe? Sabe quando o homem começa a envelhecer e do nada a voz dele regride? O King tem essa vozinha, assim. E ele tem uma cara de maluco, né? Enfim, eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo não fiquei surpreso quando ele falou que esse aqui é um dos top 5 dele mesmo. Então, foi um dos 5 livros que ele mais gostou de escrever. Obviamente, né, essa lista deve mudar aí constantemente na cabeça dele, assim como a sua lista de favoritos também muda. Muito provavelmente. Mas enfim, fiquei feliz e a expectativa também ficou bem alta, assim. Eu tô gostando muito desse livro, de verdade. O primeiro ato ali termina de um jeito muito bizonho, com um cliffhanger realmente muito absurdo. Cliffhanger é aquele gancho que a gente chama, né? Com um gancho muito absurdo pro ato 2. E a minha expectativa foi lá pra cima, caras. Eu realmente quero muito continuar essa leitura. Se bobear, eu termino o ato 2 ainda hoje. Gostaria de terminar o livro todo? Sim, vou. Provavelmente não. Mas eu tô com muita expectativa mesmo, até porque eu tava dando uma folheadinha aqui e eu vi que o começo do ato 2 é uma coisa que me deixou muito curioso. Então, assim, tô animado. Eu volto então quando eu tiver terminado de ler o ato 2. Já? Gente, deixa eu fazer um breve comentário aqui. Eu tô lendo ainda o ato 2, né? Inclusive, chave Pix aqui na tela pra vocês poderem mandar o Pix pra gente conseguir botar a cortina na minha sala. Me permitam fazer um breve comentário, é que é o seguinte, eu tô lendo aqui o ato 2, como eu falei, né? Tô na página 129 agora. E eu encontrei uma escolha de tradução que eu não gostei nem um pouco. 2 personagens estão falando sobre um terceiro personagem, né? Essa terceira personagem morreu e tal, então eles estão conversando sobre ela. E aí eles chegam a comentar o seguinte, abre aspas, todos nós sofremos com o passamento dela. Esse passamento é de provavelmente, tipo, o passamento dela é her passing. Porque quando alguém morre em inglês, né, você pode dizer, por exemplo, que ela morreu, she passed away. Não faz sentido. Mas assim, com o passamento dela, with her passing, não com o falecimento dela.
Enfim, é definitivamente uma escolha, né? Não tá errado, eu acho, mas eu achei uma decisão muito ruim. Todos nós sofremos com o passamento dela. É definitivamente uma escolha, né? Enfim, é isso. Só queria ser chata mesmo. Gente, eu literalmente acabei de parar a câmera, eu cheguei... Terminei a página 129, vim pra página 130. Sonhos de gente arranhando, Senhor. Parece como se ela estivesse viva lá embaixo, tentando abrir caminho de volta pro mundo dos vivos. Parece como se ela estivesse viva. It looks like she was alive down there. Parece como se ela estivesse viva. It looks like. Parece que ela está viva. Parece como se ela... It looks... Parece... like she, como se ela was alive, estivesse. It looks like she was alive. It seems like she was alive. Tipo, it looks like she's alive. She was alive down there. Parece como... Gente, que isso? Do nada, de uma hora pra outra, assim, dois negócios horríveis. Eu, hein? Que eu diga? O que vocês querem que eu fale? Não tenho o que falar. Moleque, então, terminei o ato 2 do livro. Oficialmente, cheguei aqui na página 220. E, gente, esse livro se tornou, sem sombra de dúvidas, sem qualquer titubear, sem pensar duas vezes, a coisa mais nojenta que eu já li em toda a minha vida. Eu não sou uma pessoa que lê muitas coisas nojentas, tá? Então eu não sei necessariamente o quão louvável é esse aqui ser o livro mais nojento que eu já li ou não. Mas fato é que ele é muito nojento. Puta merda. No último update eu comentei com vocês que eu não fazia a menor ideia de pra onde o livro estava indo. E eu gostaria muito de chegar aqui pra vocês agora e falar assim, nossa, gente, num determinado momento eu previ. Ou então, nossa, gente, agora eu sei pra onde o livro tá indo. Pô, falta só o terceiro ato. Sigo sem saber, sigo sem fazer a menor ideia, sigo sem ter qualquer esperança na vida do nosso menino Paul Sheldon. Eu sinto que esse aqui é aquele tipo de história que você não entende o que tá acontecendo. E você agradece e você fica feliz por isso. Porque, cara, falta 100 páginas pro livro acabar e eu ainda não faço a menor ideia de onde vai dar essa história. Tá ligado? Eu tô completamente apaixonado pela escrita e, de novo, eu já comentei sobre isso, mas longe de mim querer ficar fazendo análise técnica da escrita do Stephen King, nem nada disso, mas não é um livro que tem uma prosa muito elaborada, muito complexa, nem nada do tipo, sabe? É um livro que realmente, é até uma coisa que eu preciso contar pra vocês, assim, o meu cérebro não faz uma sinapse enquanto eu leio esse livro. Tem algumas coisas problemáticas aqui, né, que a gente, vamos ser sinceros, que a gente espera de um homem branco na década de 80, então vai ter muita gordofobia aqui, vão ter uns comentários meio esquisitos, assim, sendo feitos a respeito de África. Mas, de verdade, o meu cérebro não trabalha 1% enquanto eu tô lendo isso aqui, sabe? O meu olho avança pela página, moleque, é uma coisa que eu nem percebo. Eu tô lendo, quando eu vi, meu Deus, acabou o sprint. Eu faço sprint com a galera do clubinho, né? Se você quiser participar, ó... Vem, tamo aqui. Enfim, é daquele tipo de livro que você realmente fica viciado, sabe? Não dá vontade de largar, moleque. A vontade que eu tenho é de realmente só pegar e largar ele no final, tá ligado? Porque é viciante, é extremamente
envolvente e instigante, sabe? Eu quero saber onde vai dar isso. E sendo bem sincero pra vocês, o Paul é uma vítima, obviamente, ninguém merece passar por isso, mas eu não torço por ninguém, entendeu? Vocês que são brancos, que se resolva. Eu quero mais é ver o circo pegando fogo, quero mais é ver porrada, quero mais... Quero ver a machadada mesmo, quero ver rato mesmo, quero ver gente bebendo água suja de sujeira e sabão sim. É isso que eu quero. Eu tô aqui pela briga. Não tem muito mais que eu possa comentar sem dar spoiler pra vocês, então eu vou encerrar esse update por aqui e eu volto então pra gente conversar sobre o livro como um todo. É loucura, moleque. Eu comecei a ler esse livro ontem e hoje eu tô completamente doido dessa ideia, querendo terminar o livro. E faltam só 100 páginas, né? Vou focar, então, minhas energias agora nesse finalzinho de dia, né? Agora são 5h20. E seja o que Deus quiser. A gente volta, então, já. Tá bom? Quer café? Eu acabei de passar um café, gente. Um cafezinho com canela. Vocês gostam de café com canela? Ah, eu amo. Tá o calor do cão, não aguento mais. Mas também não vou abrir mão do meu café, né? Que também é cor de maluco. E ainda tô com a minha sinusite atacada, então tô respirando só de um nariz. Quer dizer... eu só tenho nariz, vai de uma narina. Nariz, né? Muitas emoções. Acabei de acabar o livro e eu sinto que eu vou precisar de um tempo. Maturar, dormir, acordar amanhã e aí a gente conversa sobre ele. Porque... Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui pra gente falar sobre esse livro, tá? Eu vou ajeitar aqui a câmera pra ficar melhor pra gente fazer esse vlog de um jeito um pouquinho mais assistível, né? Eu terminei o livro e eu deixei um tempo passar, sabe? No dia que eu tô gravando esse vídeo, passaram-se 3 dias desde que eu terminei de ler o Misery. E deu tempo de maturar a história. Não só deu tempo de maturar a história, como deu tempo de eu ler meu segundo livro do Stephen King. Eu tô um pouco obcecado, talvez. Sim. Mas enfim, vamos terminar este vloguinho aqui comigo contando pra vocês como foi ler Stephen King pela primeira vez. É o seguinte, meu povo, ao longo dessa semana que se passou, além de eu ter terminado o Misery, e a gente vai focar nele, eu li também o Billy Summers. Nessa semana que se passou aí, eu li esses 2 livros e eu tive uma imersão Stephen King, vamos dizer assim, porque eu realmente fiquei obcecado por esses 2 livrinhos aqui. Eu fiquei realmente completamente fissurado, ensandecido, enlouquecido, querendo ler cada palavra que Stephen King já escreveu na vida dele, tá? Eu realmente fiquei muito viciado e li esses 2 livros super rápido. Eu li o Misery em 2 dias e a gente vai conversar sobre ele, e eu li o Billy Summers em 3 dias. Eu não vou entrar em detalhes da minha opinião do Billy Summers aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso estar pensando em fazer e trazer pra vocês aí ao longo do mês que vem, tá bom? Então, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas fato é que eu terminei o Misery e hoje eu quero falar um pouco sobre ele com vocês. Foi uma experiência muito bizarra, e apesar de eu já ter vários livros do King aqui na minha coleção, apesar de esse ser um autor que eu já tinha muita curiosidade pra ler há muito tempo, o King virou meio que uma entidade aqui no meu canal, vocês estão ligados, né? Porque durante muito tempo eu ficava, não, agora vai, agora vai, agora vai, e nunca vinha. Eu sei que eu já coloquei o Dança da Morte, por exemplo, na minha TBR do mês do horror, sei lá, eu acho que uns 3, 4 anos consecutivos. Então é realmente um problema, virou um meme daqui do canal, que era um autor que eu simplesmente
simplesmente não lia, caras, apesar de querer muito. Então, existia uma certa expectativa, tá bom? Uma expectativa alta, uma expectativa elevada, principalmente porque esse livro aqui é um dos livros favoritos de um dos meus amigos muito queridos, que é o Léo. Léo gosta muito desse livro, e no momento que eu cansei de adiar, e também por sugestão do Jonas, que é um incrível, eu falei, não, vou colocar isso no clubinho, e aí não vai ter como escapar, assim, vou ter que ler. E li, de fato. Essa aqui é uma história, moleque, que é muito bizarra, assim. Eu comentei sobre isso na minha resenha do Goodreads, e eu deixei bem claro lá que, assim, esse é um livro que, apesar de eu ter muita expectativa pra ler, apesar de ser uma história que eu tinha muita expectativa pra ler, eu não sabia absolutamente nada sobre o livro. O que eu sabia era errado, inclusive, e era só que uma mulher sequestrava um cara e forçava ele a escrever um livro, sabe? E se fosse só isso, seria uma sinopse muito legal também, mas o que eu encontrei aqui, na verdade, foi muito mais. Várias discussõezinhas, vários dramas do protagonista com ele mesmo, vários dramas envolvendo a Annie Wilkes, que é a menina que vai prender ele, né? Isso sem contar com a história da própria Misery, que foi uma parte que eu achei meio chata aqui, mas eu entendo e gosto que isso esteja aqui porque eu acho que enriquece o texto de alguma forma. Mas também mostra o poder que o Stephen King tem com a escrita dele. Porque, afinal de contas, família, esse aqui é um livro que tem literalmente dois personagens que aparecem de forma recorrente, né? Vai ter um ou outro gato pingado que vai chegar ali na casa, mas é um livro que tem dois personagens e o presente dessa história vai se passar inteiramente dentro de uma casa. Dentro de uma casa, sei lá, 40% desse livro se passa dentro de um quarto. E pra você sentir todo esse medo, toda essa empolgação, toda essa repulsa, esse ânimo e todos os outros trocentos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, com personagens senseis dentro de um quarto, é porque o cara é bom, sabe? A escrita dele é realmente muito boa. Mas agora, como nem tudo são flores, eu amei muito esse livro, eu dei 4 estrelas pra ele. Ele começou 5, aí começou a aparecer muito do livro que ele tava escrevendo e eu, sinceramente, não me importava, até porque esses personagens não foram apresentados, eles não são relevantes de forma nenhuma, então eu comecei a dar 4,5, mas aí quando chegou no final, especificamente, eu deixei em 4 estrelas mesmo, que ainda é uma nota extremamente boa. Então esse livro é muito bom e eu ainda recomendo muito ele. Só que algumas coisas me incomodaram. Como esse vídeo não tem spoiler nenhum da história, pode ficar tranquilo, eu vou só listar 3 das coisas que mais me incomodaram nesse livro. Ainda sem spoiler, vale salientar, fica tranquilo. A primeira delas é que existe uma certa obsessão bizarra por parte desse protagonista envolvendo a África. Então, assim, ele tem alguma coisa com a África que toda hora ele fica falando de África. No livro da Misery que ele tá escrevendo, tem alguma coisa de África. E aí chega um momento que existe uma outra pessoa do lado de fora da casa, ele quer se fazer ser visto e ele grita África! Tipo assim, sabe? Pra quê? Essa obsessão específica eu nem cheguei a achar problemático, não. Eu só achei ruim e chato. Mas agora tem toda uma outra questão envolvendo uma divindade, digamos assim, de lá de África, que ele vai trazer o comparativo aqui diversas vezes e eu fiquei... Pra quê? Qual a necessidade disso? Enfim, aí sim, beiro problemático. Mas de qualquer forma, ruim, péssimo. É um negócio que assim, você não vê propósito, sabe? Você não vê motivo pra aquilo que tá ali na narrativa. E não que absolutamente cada palavra do texto tenha que servir ao enredo. Mas ainda assim, né? Eu gosto de ver alguma coisa relevante, alguma coisa que faça sentido, alguma coisa que incremente. E não foi o que aconteceu. Eu só achei chato mesmo. A segunda coisa é basicamente o fato de eu ter sentido que o King, querendo firular muito a história dele, querendo criar uma coisa meio metafísica, querendo criar uma coisa muito, sabe, ai gente, a gente tem que aprender a ler as entrelinhas, ele firulou tanto certas partes do texto, que do meu ponto de vista pessoal e particular, ficou meio... Então, sei lá, tem um momento ali no final do livro, de novo, sem spoiler, que tem alguma coisa envolvendo um gambá. E eu fiquei, gente, o que tem a ver esse gambá? Que é isso? Sabe? E a terceira coisa é meio que a segunda ainda, que ainda com essa coisa de firular o texto, às vezes ele fazia umas inserções assim no meio do texto e ele vai usar muita palavra enxaguar. Então, ai, enxaguar, ai, que não sei o quê. Que aí ele vai pegar algumas motivações assim do passado desse personagem pra justificar algumas coisas que ele faz no presente e que ainda assim eu não entendi. Como eu falei, já faz algum tempo que eu terminei o livro, então eu até esperei pra poder fazer esse último update aqui pro vlog, porque eu tinha esperança de, conforme a história ia maturando na minha cabeça e eu ia pensando e a história ia se assentando na minha cabeça, eu achei que eu ia
sabe, ter uma iluminação divina, uma interpretação diferente a respeito de tudo que aconteceu, e não. Então, realmente, é só chata e ruim mesmo, essa parte. E no mais era isso, caras. Eu gostei demais desse livro, de verdade. Foi muito maneiro também ler com o Clubinho dos Inscríveis, então a gente leu com uma galera, assim, foi bem bacana. Se você quiser participar das próximas leituras coletivas que vão ser feitas no meu Clube do Livro, moleque, primeiro link aqui embaixo na descrição, catarse.me/umbucaholic. E claro, se você também quiser aí comprar uma cópia pra chamar de sua, não hesite em clicar no link de compra que tá aqui embaixo, salva o meu link da Amazon aí no seu favorito, porque você ajuda muito, muito, muito aqui o meu canal sem pagar nada mais por isso. Comprando qualquer coisa através daquele link é o melhor jeito de você ajudar o meu canal sem tirar nada mais do seu bolso. No mais era isso, pessoal. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. I know. But I don't want it. No. I can't want it anymore.